Muito bom dia, meu amigo. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Resenha do Leão neste domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Cristo. Claro que nós vamos falar muito aqui nesse vídeo sobre o Bavi, vamos falar os relacionados, provável escalação, vou deixar minha opinião, minha análise, meu placar, quem é o favorito. Vamos falar um pouquinho do jogo do Vitória, um pouquinho do jogo do Bahia, mas quero lhe pedir licença. Sei que o canal é para falar de futebol, mas eu quero aproveitar esses poucos segundos para falar de Jesus Cristo, cara. Jesus sacrificou, Deus Pai entregou o seu filho, né, por amor de mim, por amor de você. É isso mesmo. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós hoje tivéssemos a chance da vida, a chance da salvação eterna de nossa alma. Então, que o amor de Jesus, cara, que o amor de Cristo esteja aí nos nossos corações. Eu sei que às vezes a gente se excede um pouco, fala besteira, faz besteira. Eu não estou apontando o dedo para ninguém não, tá? Ó, ó, a gente precisa sempre da misericórdia e do perdão de Jesus. Então, para quem interessar após essa mensagem, faça bom proveito dela, porque é muito importante a gente sempre estar ligado a Deus, meu amigo, a Jesus Cristo, beleza? Então, que Deus abençoe, um abraço para você. Rapaziada, vamos falar do Bavi, como me comprometi. Primeiro eu quero trazer aqui a questão dos relacionados do Vitória. Por quê? Muita gente pergunta, né? Marcos, os relacionados, quem são? E o Vitória não divulga relacionados. A gente às vezes descobre, né? A gente é gaiato e descobre. O Vitória não divulga nunca. Mas a gente sabe quem é os jogadores ali que vão estar à disposição do treinador Léo Condé. Lembrando que não é uma lista de relacionados oficial por parte do Vitória, mas vamos lá. É o Lucas, o Muriel, Zapata, João Vitor, Wagner Leonardo e Camutanga, Zeca PK, Lucas Esteves e Cáceres, Dudu, Caio Vinícius, William Oliveira, Rodrigo Andrade, Mateuzinho e Luan Guilherme, Matheus Gonçalves, Yuri Castilho, Oswaldo, Zé Hugo, Alejandro e Léo Gamalho, tá certo? Os novos contratados, como todos nós já sabemos, né, já falamos em outros vídeos, eles não podem jogar no Campeonato Baiano. A provável escalação do Bahia é Marcos Felipe, Arias, Canu, Cuesta, Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tarciano, Ademir ou Juba, beleza? Essas informações eu peguei no site ecbahia.com.br. Provável escalação do Vitória também não é novidade para ninguém, então por isso que eu não vou me eximir de trazer para você aqui. Lucas, Zeca, Camutanga, Wagner, PK, William Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Oswaldo e Alejandro. Sim, o Vitória indo com 3 volantes, pelo menos essa é uma tendência. Se vai acontecer de fato ou não, a gente vai ter que esperar uma hora aí antes do jogo para saber a escalação oficial, tanto do Bahia como também do Vitória. Apita o jogo e diante de muita polêmica, principalmente por parte do Bahia, Bruno Pereira Vasconcelos, árbitro do Baianão, meu amigo. Tanto o Bahia como o Vitória também. Vitória era um desejo do Vitória também que tivesse árbitros de fora, de outros estados, árbitros da FIFA, da CBF, enfim. Mas quem vai apitar é o Bruno Pereira Vasconcelos. E vamos deixar de pressão. Vamos deixar de querer pressionar, agir fora das 4 linhas. Isso não vai mudar em nada. Só vai atrapalhar o espetáculo. O que nós queremos é que seja um jogo justo, apitado corretamente, que não beneficie nenhuma das partes, mas que apite corretamente, com justiça, e que saiba usar o VAR com inteligência, beleza? Então, dado aí as informações do clássico, que teremos casa cheia, todos os ingressos foram comercializados, teremos 31 mil pessoas no Barradão, pelo menos público pagante presente deve ser esse, mas a gente sabe, a gente que conhece o Barradão, a gente sabe que sempre o Barradão
né, ter um público muito acima, porque criança não paga, né, geralmente tem muitas crianças no estádio, então esse público vai beirar aí com certeza 40, 43 mil pessoas, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, meus amigos, falando do jogo, é o seguinte: o jogo do Bahia é um jogo de muita posse de bola. O Bahia gosta de ter a bola para jogar. E principalmente por causa de seus principais jogadores de meio de campo. Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, Caio Alexandre. Esses jogadores eles gostam de ficar trocando passe dentro do campo do adversário, né? Fizeram isso contra diversas equipes do futebol aqui da Bahia, na Copa do Nordeste, mas não conseguiram impor esse jogo atuando contra o Vitória. Vamos falar aqui dos 4 tempos até o momento. Primeiro tempo no Barradão, Vitória abriu o placar 1-0, o Bahia virou ainda no primeiro tempo. Então foi 2-1 para o Bahia, o primeiro tempo desses 4 que a gente vai falar aqui. Foi um jogo, ao meu ver, eu estava presente no Barradão, um jogo muito igual, um jogo que o Vitória, inclusive, poderia também ter empatado e terminado 2-2, mas fomos para o segundo tempo perdendo. O Bahia conseguiu, de certa forma, impor seu ritmo de jogo. Teve sim oportunidades de fazer talvez até o terceiro gol. O Bahia teve chance disso, né? Como o Vitória também teve de empatar. Então foi um jogo muito franco ali naquele momento, no primeiro tempo. Já no segundo tempo do clássico, isso não é novidade para ninguém e não é pelo fato de eu estar aqui falando que vai mudar alguma coisa para o Bahia. Devemos ter amanhã não, hoje no Barradão, porque eu estou gravando o vídeo agora de noite, né? Sábado, meia-noite aproximadamente, para soltar às 6 da manhã de domingo. Então devemos ter um clima muito quente no Barradão, o sol deve aparecer rachando, clima aí mais de 30 graus no Barradão, e todo mundo sabe que o Bahia sente muito o desgaste físico, né, principalmente no segundo tempo. Foi quando, naquele segundo tempo do primeiro jogo, o Vitória foi para cima, né, apertou o Bahia, amassou o Bahia e conseguiu virar. Aí muita gente vai falar assim: pô, Marcos, mas o Bahia teve 2 jogadores expulsos. Mas eu quero lhe refrescar a memória que mesmo antes das expulsões, o Vitória já vinha jogando melhor e estava em cima para, inclusive, ter já empatado aquela partida, mesmo com 11 contra 11. Então, um primeiro tempo equilibrado e um segundo tempo onde o Vitória foi melhor. Já o primeiro tempo da Fonte Nova, mas estamos no terceiro tempo, digamos assim, foi um jogo que até os 35 minutos o Vitória não deu chance do Bahia jogar. O Vitória realmente neutralizou as ações ofensivas do Bahia. O Vitória entrou com 3 volantes, se impôs ali até os 15, 20 minutos, ou até saiu o gol um pouco mais para frente um pouco. Depois, com o resultado na mão, o Vitória fez um papel de segurar mais as ações, né, e ser mais consistente defensivamente. Como falei, não deu chance para o Bahia. O Bahia só conseguiu ali depois dos 35, 10 minutinhos de desconcentração do Vitória, conseguiu achar o seu jogo e virou a partida. No segundo tempo, que o Bahia teria a chance de dar uma amassada, de ir para cima, não conseguiu fazer, mesmo com o Vitória com um jogador a menos na partida, porque o Matheus Gonçalves foi expulso logo no início daquele segundo tempo, beleza? Então assim, meus amigos, eu vejo um confronto de certa forma equilibrado, mas com um pouquinho de margem aí pro Vitória. E falo sem clubismo nenhum, porque vejo muito mais, como que posso te falar? Eu vejo muito mais ações, eu vejo muito mais estratégia por parte de Léo Condé do que pro lado de Rogério Ceni. Eu acho que nesses confrontos, taticamente falando, se você for analisar o placar, tá tudo igual. 2-1 para um lado, 3-2 para o outro lado. Então, em termos de placar, a gente vai ver muita igualdade. Mas se você analisar a questão tática, quem conseguiu neutralizar mais o outro, quem conseguiu jogar mais do que o outro, eu acredito que o Léo Condé leve muita vantagem. Muita foi exagero, mas o Léo Condé leve vantagem sobre o Rogério Ceni. Por isso que eu traria para esse jogo do Barradão das 4 horas um certo favoritismo para o Vitória, sem contar o fator casa, o fator Barradão, que faz muita diferença. O Vitória
tem aí 22 partidas sem perder dentro do Barradão, com o apoio do seu torcedor, e isso vai entrar dentro de campo, não tenho nenhuma dúvida disso. O fato do Vitória jogar com 3 volantes não quer dizer que o Vitória vai segurar o jogo. Pelo contrário, eu acho que o Vitória pode sim pisar um pouco mais à frente, pode sim fazer um jogo de mais imposição, mas também com muita consistência defensiva. E no segundo tempo, talvez mudar ali a estratégia, ir para cima do Bahia e conseguir amassar e fazer o resultado, que é muito importante, levar um bom placar para o jogo da Fonte Nova de domingo que vem. Beleza? Então, eu acho, diante de tudo que eu falei para vocês, eu acho o Vitória, de certa forma, até favorito, levando em consideração as estratégias de Léo Condé e Rogério Ceni e também o fator torcida, e fator casa e fator Barradão. Então, não sei se o Bahia vai ter um jogo impositivo, se vai ter um jogo reativo. É difícil o Bahia ter um jogo reativo, né? Mas a gente não sabe aí as estratégias do técnico Rogério Ceni, que gosta de ter um jogo realmente de imposição, tomar conta ali das ações da posse de bola. Mas não sabemos se ele vai conseguir fazer isso ou se realmente essa é a estratégia do Bahia. Olha, pessoal, sem clubismo nenhum, é um placar que está dentro de mim, acredito friamente nisso. Eu arriscaria um placar de 3-0 para o Vitória, como falei, com muita frieza, com muita tranquilidade. Estou com esse placar dentro de mim desde quinta-feira, né, mentalizando realmente isso. Acho que pode acontecer. Acho que o Bahia mostrou muito mais fragilidade para o Vitória do que o Vitória para o Bahia, diante desses dois confrontos que já tivemos aí pelo Baianão e também pela Copa do Nordeste. Mas e você? Qual o seu placar? Qual a sua opinião? O que você acha? Digita aqui nos comentários, beleza? E lembrar você que, caso você não tenha se agradado, talvez você seja torcedor do Bahia, e você não tenha se agradado do meu comentário, deixa também a sua opinião. Lembrando que tudo tem que ser feito com muito respeito, beleza? Tamo junto, muito obrigado por tudo. Lembrar você que os nossos vídeos têm oferecimento de Uniagro, na fazenda ou no estádio, o agro em todos os campos. Para você um grande abraço, torça em paz, em segurança, com paz no coração, com amor, com carinho, com alegria. Vamos fazer festa, mas sem brigas, sem essa questão, ofender acho que é difícil falar, né? Mas sem essa coisa de sangue, velho, de agressão, de bater, de covardia, de injustiça. Beleza? Reflita, domingo de Páscoa, dia de realmente fazer reflexões aí sobre o amor de Cristo sobre nossa vida. Falei demais, meu amigo. Um abraço para você e um excelente jogo. Que vença o melhor e que seja o meu Vitória. Um abraço.